Olá, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa quarta semana no nosso treinamento de liderança. A lei dessa semana será a lei da navegação. Qualquer um pode pilotar o barco, mas só um líder sabe traçar o percurso. Os líderes que navegam fazem muito mais do que controlar a direção do que eles e o pessoal viajam. Eles vislumbram mentalmente toda a viagem antes de sair do cais. Eles vislumbram o destino. Eles sabem o que será necessário para chegar lá. Eles sabem também quem precisarão ter na equipe para alcançar o sucesso. Eles identificam os obstáculos muito antes de surgirem no horizonte. Às vezes é difícil equilibrar otimismo e realismo, intuição e planejamento, fé e fatos. Mas o navegador ele precisa fazê-lo para ser um bom líder, para ser, na verdade, um líder eficaz. Acima de tudo, a lei da navegação é a preparação. Quando você faz uma boa preparação, você transmite confiança, transmite segurança às pessoas. Como você pode ver, não é a dimensão do projeto que determina a sua aceitação, o seu apoio, o seu sucesso. É a dimensão do líder. Líderes que são bons navegadores. Eles são capazes de levar as pessoas a praticamente qualquer lugar. E para o primeiro dia da nossa quarta semana, vamos falar sobre Neemias e a lei da navegação. E o pensamento de liderança para hoje é: os líderes não apenas sabem onde estão indo, também sabem como chegar lá. Quando o poeta Robert Frost ele escreveu o seguinte: alguma coisa lá fora não gosta de muros. Ele estava comentando o fato de que os muros caírem com o tempo quando são deixados sem cuidado diante das intempéries. Então, quando você tem ciência disso, você consegue imaginar a condição de um muro depois dele ser atingido por um exército conquistador, de ser deixado sem qualquer conserto por mais de um século. Isso descreve o muro que cercava Jerusalém quando Anani voltou à cidade de Suzã para visitar o seu irmão, Neemias. Um muro da cidade em ruínas, uma coisa muito ruim acontece naqueles dias. Isso não apenas deixava a cidade aberta aos ataques, mas também servia de chacota para os vizinhos poderosos. No caso de Jerusalém, os muros caídos eles serviam de pretexto para que os estrangeiros zombassem de Deus, porque uma cidade santa estava destruída. É por isso que Neemias chorou, Neemias ele se lamentou, ele jejuou e orou quando ouviu a notícia sobre as condições do muro que cercavam Jerusalém. Durante 120 anos que se seguiram, depois que os muros terem sido derrubados pelos caldeus, dezenas de milhares de habitantes de Jerusalém, literalmente, viram tudo isso e não fizeram nada. É bem possível que para eles, para reconstruir o muro, fosse uma missão impossível, mesmo havendo diversos trabalhadores na cidade. O povo precisava de quê? De alguém que os empurrasse, que traçasse um plano de ação e os conduzissem por todo o processo de reconstrução. Na verdade, eles precisavam de um líder. E uma das características mais notáveis sobre Neemias é que ele foi capaz de enxergar o problema e a solução sem nunca ter estado em Jerusalém. Essa é uma das mais incríveis características dos grandes líderes. Eles têm uma visão muito mais ampla do que as outras pessoas. É por isso que eles são capazes de navegar com grupos de pessoas. Então o líder, anotem, ele é capaz de ver 3 coisas.
Um líder é capaz de ver mais longe que os outros. O exemplo de Neemias, ele foi capaz de ver o problema, embora ele estivesse centenas de quilômetros longe de Jerusalém. E ele, além disso, foi capaz de elaborar também uma solução em sua mente. O que mais um líder consegue ver? Um líder vê mais do que os outros. Neemias, ele sabia que o muro poderia e deveria ser construído. E ele sabia também que seria necessário para fazê-lo. Antes de sair de Suzã, ele pediu ao rei que lhe desse cartas que permitissem que ele conseguisse o material e que pudesse levá-lo em segurança a Judá. Outra característica que o líder vê, ele vê antes dos outros. Nenhum dos vizinhos de Jerusalém queria ver os judeus reerguendo seus muros. E vários líderes inimigos eles conspiravam contra Neemias e contra o povo. Mas Neemias viu o perigo se aproximando e ele elaborou um plano de acordo com a situação. Ele não desistiu diante das investidas dos seus inimigos. Quando o povo pressentiu o perigo, ele estabeleceu uma estratégia para defender a cidade e manter o povo trabalhando ao mesmo tempo. Então, um líder, ele é capaz de ver mais longe do que os outros, consegue ver mais do que os outros e consegue ver antes dos outros. O povo ele precisou de 52 dias para reconstruir o muro da cidade, que estava arruinado havia 120 anos. Foram capazes de fazê-lo por quê? Porque tinha um grande líder que navegava com eles. Neemias sabia o seu propósito. Ele fez esses planos e liderou o povo durante todo o processo. Seu feito é realmente uma das mais notáveis histórias de liderança jamais registradas. E ao final, fica uma pergunta para reflexão. Você gosta de planejar a viagem ou fica contente só em fazê-la? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.